Evangelho de João, capítulo de número 1, a partir do versículo 29. João 1, a partir do 29. Quem encontrou pode dizer, achei. 32. E você vai ler comigo? Não, você vai ler comigo do 32 ao 34. Então eu começo lá, você engata no 32. Assim diz a palavra do Senhor. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. Todos comigo? E João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: pousar o Espírito. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Pai, glorifica o teu nome, Pai. Glorifica o nome de Jesus. Deus, ser propício a mim, pecador. Ser propício a nós, pecadores. Deus, lava-nos de todos os nossos pecados. Pai, que nada, nem ninguém faça separação entre o Senhor e nós nesta noite. Que, ó Deus, ó Pai, ao ouvir a exposição da Escritura, nós tenhamos a consciência de que nós estamos aqui em um encontro vivo e pessoal com o Senhor. E que o Senhor fala conosco. Pai, fala conosco. Pai, nós só podemos te conhecer quando tu te revelas a ti mesmo. Hoje ouvimos claramente, ó Deus, ó Pai, no sermão da manhã, que a obra da salvação é uma iniciativa do Senhor. Ó Deus, vem ao nosso encontro. Ó Deus, para a tua glória, quebranta os nossos corações. Ó Deus, abre o nosso entendimento. Ó Deus, tira toda a dureza, meu Deus. Quebra esse coração de gelo, meu Deus. Quebra esse coração de pedra. Dá-nos um novo coração, Senhor. E deixa-nos conhecer-te mais. Nós queremos contemplar a glória de Deus, que resplandece na face de Cristo. E oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, amados irmãos e irmãs. Todo mundo que vai se tornar membro de uma igreja presbiteriana do Brasil, quando chega na reunião do conselho, provavelmente ouvirá como primeira pergunta: quem é Jesus para você? Essa parece uma pergunta muito simples. Mas certa vez, amados irmãos, numa reunião de conselho, no interior do estado de Minas Gerais, o conselho foi avaliar uma irmã que estava frequentando a igreja e já tinha se tornado até zeladora da igreja. E eles perguntaram: quem é Jesus para você? E ela disse: uma boa pessoa, é um exemplo, é um referencial, mas ela não conseguiu dizer que Jesus era o único Senhor e Salvador da vida dela. E os presbíteros insistiram, mas naquele momento da reunião eles impuseram as mãos sobre ela. E a mulher ficou possuída de um espírito demoníaco naquele exato momento. Falando grosso, alguns deles assustados, o pastor orou, expulsaram o demônio. Mas quando um presbítero ficou de levá-la para casa, já era tarde da noite. Ela morava num lugar ermo. Quando ele estava chegando perto da casa dela, ela: eu vou te matar. Ele abriu a porta do carro e falou: sai daqui! E jogou ela para fora. E deixou a mulher no meio da estrada. Ela não soube responder. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus
para você? Essa pergunta é essencial. Uma vez eu fui receber na igreja que eu pastoreava uma irmã que era gaúcha. E eu perguntei para aquela irmã: quem é Jesus para você? Jesus é meu tudo. Cantadinho, né? Jesus é meu tudo. Jesus é minha vida. Jesus é meu Senhor e Salvador. Ele morreu na cruz por mim. Eu não posso dar um passo sem ele. Jesus é meu rei. E começou a chorar na reunião do conselho, irmãos. Todos nós começamos a chorar. Tamanha a graça do Senhor Jesus na vida daquela mulher. Quem é Jesus para você? Neste texto que lemos, no início deste capítulo, nós vemos João mostrando que Jesus Cristo veio da glória para se revelar como Filho de Deus. E então, ele começa nos ensinando o ministério de João Batista, que pregava para grandes multidões naqueles dias. E os líderes de Jerusalém ficaram perplexos, porque eles viram um grande avivamento espiritual. E eles perguntaram para João se ele era o Cristo. Ele falou assim: não. Você é o profeta? Também não. Você é Elias? Não. Quem é você? Eu sou a voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ele era o profeta do Messias. Ele, que no meio deles estava alguém de quem ele não era digno de desatar-lhe as correias da sandália. Ele disse: eu vos batizo com água, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. No dia seguinte ao qual ele tinha dito isso, Jesus veio ao encontro dele, e toda a multidão estava ali, e Deus se deu a conhecer a ele, e ele disse para a multidão: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aquele foi o primeiro encontro de João Batista com Jesus. E nesse encontro de João Batista com Jesus, vai ser respondida a essa pergunta: quem é Jesus? Em primeiro lugar, o texto da palavra de Deus nos diz que Jesus é o Salvador. Quem é Jesus? Jesus é o Salvador. Vamos para o texto bíblico, irmãos e irmãs. Versículo de número 29. Vamos ler todos comigo? 1, 2, 3. Vamos lá? No dia seguinte viu João a Jesus, que para ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que Jesus é Cordeiro? Você se lembra no Antigo Testamento, quando o povo estava em pecado e entrava na presença de Deus, que animal eles sacrificavam? Um cordeiro, uma ovelha. Quando João Cristo é o Cordeiro de Deus, significa que ele é aquele que vai dar a sua vida como sacrifício na cruz do Calvário para pagar os nossos pecados. Cordeiro precisa ser sacrificado para que nós nos tornemos aceitáveis diante de Deus por causa dos nossos horríveis, feios e tristes pecados. João diz: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio ao mundo para dar sua vida na cruz do Calvário e pagar os pecados de todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, mediador entre Deus e os homens. Quem é Jesus? Ele é o Salvador. Não há outro. Por isso que Paulo diz, amados irmãos, lá em 1 Timóteo 2,15, fiel a esta palavra. 1 Timóteo 1,15, perdão. 1,15, isso. Fiel a esta palavra, digna de toda aceitação. Que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. Não adianta você crer em Jesus como uma boa pessoa. Não adianta filantropo. Não adianta você crer em Jesus como um líder social. Não adianta você crer em Jesus como um referencial humano. Se você crer nele como filho de Deus, você não entendeu o Evangelho. Há uma canção de vencedores da época em que o reverendo Camargo era jovem, e ele já me contou
Ela é muito interessante, ela diz assim, ó: muito embora um só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como é. Filósofo, poeta ou comunista, ou mesmo hippie já se disse até. Mas Jesus é bem mais importante quando se sabe do seu grande amor. Por isso digo hoje que se cante: Jesus, Filho de Deus, o Salvador. Quem é Jesus? Ele é o Salvador. Certa vez o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, foi pregar num grande auditório na cidade de Londres. E quando a gente liga o som aqui, pastor Silas e sua equipe, eles vêm no microfone e falam assim: alô, som, alô, alô, ou qualquer outra pessoa. Eu geralmente, quando vou testar o microfone, gosto de recitar um versículo bíblico, por causa disso que aconteceu com Spurgeon. Às vezes eu começo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Spurgeon foi testar o som de um grande auditório onde ele pregaria. E havia marceneiros ali reformando, batendo madeira, e de repente Spurgeon começou a testar o som dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Havia um marceneiro no fundo daquele salão que ouviu aquela palavra e diz: ele tira o pecado, eu sou pecador. E sentiu uma profunda convicção de pecado. E pensou que Jesus era o cordeiro que foi sacrificado por ele. E ali naquele momento, enquanto Spurgeon só testava o som daquele salão, aquele homem foi impactado pelo Espírito Santo e convertido naquele exato momento, só de ouvir esse versículo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é Jesus para você? Você é meramente um religioso, meramente um domingueiro, ou Jesus é verdadeiramente o seu Salvador? Ele é o maior amor da sua vida, ele é a esperança da sua alma, ele é tudo que você tem. Quem é Jesus? Ele é o Salvador. Mas ao olhar para o nosso texto nesta noite, nós nos perguntamos: quem é Jesus? Em segundo lugar, o nosso texto diz: ele é o eterno. Quem é Jesus? Ele é o eterno. Olhemos, irmãos e irmãs, para o versículo de número 30. Versículo de número 30, eu vou ler uma vez, você segunda vez. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Vocês, vamos lá, 30, 1, 2, 3, leiam. Reverendo João pirou o cabeção. Você não lembra, reverendo, que Isabel ficou grávida 6 meses antes de Maria? João é mais velho que Jesus 6 meses. Eles são primos, são parentes. João está dizendo aqui que Jesus já existia antes dele. Por que João está dizendo esse tipo de coisa? Porque o apóstolo João já começou a revelar no início deste capítulo que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Sem ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele estava no princípio com Deus, e por isso ele diz: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Jesus, na sua natureza humana, era 6 meses mais novo que João, mas na sua natureza divina, ele é o eterno. Ele é um com o Pai. Ele não tem princípio nem fim. É isso que João está dizendo aqui. Após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Ele era um com o Pai, ele estava no princípio com o Pai, ele é Deus com o Pai, sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus Cristo é o eterno, e portanto para João a implicação óbvia é a seguinte: se ele é o eterno,
Ele tem a primazia. Eu quero lhe perguntar, Jesus tem a primazia na sua vida? Se Ele é o seu Salvador e morreu na cruz por você, e se Ele é o eterno, Ele não tem começo e nem fim, e é infinitamente maior do que toda a criação, se Ele é a pessoa mais importante do universo, Ele tem que ser o maior amor da sua vida, Ele tem que ser a sua prioridade, Ele tem que ser a primazia. Você tem que fazer tudo para Ele, você tem que se preocupar com o que agrada a Ele, você tem que pisar fora da cama de manhã e dizer: Senhor, Tu és o eterno que me salvaste, como eu posso Te glorificar neste dia? Na sua vida, Ele tem a primazia. É por isso que quando vão fazer inveja em João, nesse mesmo livro, dizendo para ele: aquele que tu batizaste da além do Jordão, Jesus, está batizando e agora está todo mundo escutando ele, ninguém ouve mais você. Ele diz assim: o homem não pode ter coisa alguma se do céu não lhe for dada. Eu já disse a vocês que eu não sou o Cristo. Eu fui enviado como seu precursor. Em outras palavras, eu fui enviado para jogar o tapete vermelho. Eu fui enviado para tocar a trombeta. Parará, 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 pam, pam, pam. O rei está chegando. Essa era a missão de João. A primazia é de Jesus. Eu quero lhe perguntar nesta noite: Jesus é o maior amor da sua vida? Você já falou com Ele hoje? Você já teve um momento só seu e dele no dia de hoje? Você, quando vai tomar uma decisão, no que você pensa primeiramente? Certa vez eu ouvi a história de um jovem rapaz que conquistou um doutorado antes dos 30 anos de idade e foi falar com seu sogro, que era um santo homem de Deus. Ele tinha um convite de 5 grandes universidades brasileiras. E a família dele estava dizendo: escolhe a que paga o melhor salário. E ele foi falar com o sogro, e o sogro falou para ele: escolhe aquela na qual você vai ser mais útil para Jesus. Onde você vai ser mais útil para Jesus? Aquele moço escolheu uma universidade no interior de Minas Gerais. Aquele ia ganhar menos. Mas até hoje, ele é líder do seu departamento. Há mais de 30 anos tem feito um trabalho de excelência. E muitos alunos, vendo o seu testemunho, perguntaram por que ele era assim e vieram a crer em Cristo Jesus através dele. Preste atenção. Quais são os princípios pelos quais você toma decisões? De repente você tem um convite para mudar para uma cidade onde você vai ganhar um salário de 50 mil reais. Mas lá não tem igreja, não tem família, é um lugar de perdição, e você é um jovem e vai estar longe do corpo de Cristo. Vale a pena ganhar 50 mil reais e estar longe de Jesus? Quais são as nossas prioridades? Alguns dias atrás eu ouvi falar de um pai que investiu tudo que tinha meramente na educação secular dos seus filhos, colocando-lhes nas melhores escolas do mundo. Pai crente e piedoso, para que seus filhos, depois que conseguissem todos os títulos, dissessem a esse pai: Pai, nós não cremos no seu Deus, nós não cremos no seu Jesus, nós somos ateus e queremos que você nos respeite. Valeu a pena?
quem tem a primazia na sua vida. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta ser bem-sucedido nos olhos dos homens e ver a fé morrendo no seu coração e no coração da vida? Se Jesus é o eterno, e Ele tem que ter a primazia. Nós não tomamos decisões com base no nosso estômago, no nosso umbigo. Nós pensamos em nossa vida o que vai glorificar mais o Senhor, onde Ele será mais honrado, onde nós seremos mais úteis em suas mãos. Se Jesus é o eterno, Ele não pode ocupar o primeiro lugar na sua vida. Pode dizer para sua esposa: eu te amo, mas você está no segundo lugar. Pode dizer para os seus filhos: eu te amo, mas vocês estão no terceiro lugar. Jesus é o maior amor da minha vida. Assim tem que ser. Que Jesus tenha a primazia em nossa vida. Amém? Que tudo que fizermos o façamos para Ele, buscando agradá-lo sobre todas as coisas. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Ele é o Salvador. Quem é Jesus? Ele é o Eterno. Mas quem é Jesus? Ele é a razão de viver. Quem é Jesus? Ele é a razão de viver. Versículo de número 31. Eu lerei uma vez, você lerá a segunda vez. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. Vocês, vamos lá? João está dizendo que ele não conhecia Jesus. Eles oraram, João tinha 6 meses na barriga da mãe, e Jesus era uma célula ovo recém-formada no ventre de Maria. E João já deu volta na barriga de Isabel, louvando o Senhor Jesus. E Isabel grita: de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Porque quando eu ouvi a voz da tua salvação, uma criança se estremeceu no meu ventre. Ainda que eles eram primos, não se conheciam. E João testemunha para nós: eu mesmo não o conhecia. Mas eu quero contar para vocês, pessoal, que ainda que eu não conhecesse, ele é a razão da minha vida. João está dizendo: eu existo por causa. Ele diz aqui, a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim batizando com água. João diz que estava pregando o arrependimento e chamando aquele povo a se arrepender e batizando, simbolizando o perdão de pecados, para mostrar para aquele povo que Jesus estava chegando e eles tinham que crer em Jesus. O propósito da vida de João era pregar o evangelho, porque o rei estava chegando para dar a sua vida na cruz e pagar os nossos pecados. João está dizendo que Jesus é a razão de viver da sua vida. Eu lembro uma música que a gente cantava para as crianças, se eu lembrar direitinho, ela diz assim: andam procurando a razão de viver neste mundo mal, quero em paz receber. Vamos lá? Basta Deus querendo achar
algo que na vida valor possa dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver, gozo, paz e amor, só Jesus pode dar, e assim você será bem feliz em Jesus, aleluia, amém. Tem um monte de adolescentes dizendo, eu não sei cantar essa bobeira. Claro que sabe! Você acabou de sair do CP. Essas coisas a gente não esquece. Jesus pode dar a razão de viver. A outra que Carlinhos Veiga que canta assim: Jesus é amor, só Ele nos traz e paz. Faz bem repetir: Jesus é amor, é salvação. Abre o coração, louvado seja o Senhor. Gente, eu já estou empolgado, né? Isso é porque eu só dormi 2 horas essa noite, não deitei ainda, né? Louvado seja Deus. Jesus é a razão da nossa vida. Meus irmãos, se nós não temos Jesus, por que nós vamos viver nesse mundo? Você não sabe o que vai acontecer com você daqui 5 minutos. É por isso que as pessoas neste mundo oscilam, na maioria das vezes, entre 2 atitudes. Ou elas são profundamente tristes e deprimidas, aquelas que entendem alguma coisa, porque elas não encontram sentido em nada, ou elas são tremendamente epicuristas. Epicuro era um filósofo grego que tinha a ideia de que já que essa carne precisa ser destruída e só o espírito é bom, então você tem que cair na gandaia e aproveitar a farra enquanto você estiver nesse mundo, porque você não sabe o que vai acontecer depois daqui. Quem não tem Jesus na vida não tem significado nenhum e às vezes se deprime e tirar a sua própria vida, ou diz, já que não tem propósito, tudo vai acabar aqui, eu vou me arrebentar, eu vou cair na gandaia, eu vou tentar aproveitar algo de bom nesse mundo. Quem tem Jesus tem razão de viver. Sabe que foi criado para a glória de Deus. Sabe que foi colocado onde foi colocado, porque Deus tem um propósito na sua vida. Sabe que Deus te deu essa esposa para que você a ame e seja instrumento para que ela cresça espiritualmente e conheça mais a Jesus. Sabe que Deus te deu esse marido para que você o apoie, o anime, o levante e o desafie para conduzir a sua família na presença do Senhor. Sabe que Deus te deu esses filhos para que você ore com eles, leia a Bíblia, faça deles discípulos e os leve aos pés da cruz. Quem tem Jesus tem razão para viver. Então você entra lá no seu trabalho, na sua profissão, não meramente para ganhar dinheiro e adquirir o seu sustento, mas você vai para aquele lugar para revelar a glória de Deus. Você sabe que Deus te deu dons e talentos preciosos que vão se manifestar ali, e quando você fizer algo bom, e quando vier o lucro, a glória será do Senhor, porque Deus te deu dons maravilhosos. Quem tem Jesus tem razão para viver. Não precisa se acabar nos prazeres deste mundo, nem precisa viver deprimido, porque Cristo nos comprou com seu sangue na cruz do Calvário. E das mãos dele, ninguém, preste atenção, das mãos dele, ninguém pode nos arrebatar. Às vezes eu fico meditando no Evangelho, Deus, eu sou tão mal, mas nem eu mesmo consigo me arrancar das mãos de Jesus. Ele diz nesse Evangelho: todo aquele que o Pai me dá é maior do que tudo. Das mãos do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Está lá em João 10, 27 a 29. Se você é de Jesus, preste atenção. Ninguém tira você das mãos de Jesus. Aí você enfrenta um problema, uma dificuldade, uma crise,
uma crise financeira, uma crise emocional, e aí você vai lá em Romanos 8 e vê o apóstolo Paulo dizer: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do povo, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura. Aí você fala: nem o desemprego, nem o divórcio, nem a traição, nem a contenda, nem a dor de barriga, nem o vômito, nem o desemprego, nem a dor de cotovelo, nem a dor de cabeça, nem a enxaqueca, nem a tristeza, nem a espinhela caída, nem toca o cabelo na cabeça, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada tira você das mãos de Jesus. Então pare de viver como uma vítima. Você é a pessoa mais amada da terra. Ninguém arranca você. Pedro, ninguém arranca você das mãos de Cristo Jesus. É ou não é maravilhoso esse Jesus? Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é a razão de viver. Aí você se lembra daquele cântico que as nossas crianças escutavam, né? Há uns 15 anos atrás. Quem é Jesus? Eu preciso saber. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Em quarto lugar, o texto nos diz que ele é o ungido. Quem é Jesus? Ele é o ungido. Nós vamos ler versículos 32 e 33. Eu leio o 32, vocês o 33. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Vocês. Você se lembra, João está narrando aqui o que aconteceu no dia do batismo de Jesus. João foi batizar Jesus e já viu: eu que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? E Jesus disse para ele: vamos fazer isso porque nós temos que cumprir a justiça. O batismo de Jesus não significa que ele tinha que se arrepender. O batismo dele foi a ordenação dele ao sagrado ministério. Então, quando João o batizou, a Bíblia diz que Jesus estava orando. Lucas conta isso para nós. E os céus se abriram, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de pomba. E como em poucas vezes no Novo Testamento, como somente em outra vez, você ouve a voz do Pai dizendo para todo mundo ouvir: este é o meu filho no qual eu tenho todo o meu prazer. O povo perplexo pensava: será que é um trovão? Mas o Pai está dizendo: esse é o meu filho amado. É como quando a gente tem um bebê e olha para ele e fala assim: coisinha linda de papai. O Pai está se alegrando em Jesus. Coisinha linda do papai. Que bênção. O Pai se deleita nele. E o Espírito Santo tinha dito para João que aquele ao qual ele visse vir sobre ele em forma corpórea de pomba, o Espírito Santo, esse era aquele que batizava com o Espírito Santo. E João viu o Espírito Santo vindo sobre Jesus. Batizar com o Espírito Santo, irmão, significa que quando nós cremos em Jesus, o Senhor vem e nos batiza e nos sela com o Espírito Santo da promessa. O Senhor regenera você, ele faz assim, ó, sopra nova vida no seu coração. Quando ele faz assim, o Espírito te ressuscita na alma.
E aí você abre os olhos, ele te dá o dom da fé e você crê em Jesus. E quando você crê em Jesus como seu único Senhor e Salvador, Deus faz assim, ó: eu te declaro justo pela fé no meu Filho, Jesus Cristo. Eu te adoto de papel passado no cartório celestial. Eu me reconcilio com você, agora você se tornou o meu amigo. E nesse exato momento em que acontece isso tudo, para te dar a garantia de que tudo isso é verdade, o Espírito Santo vem e entra na sua vida, no seu coração e carimba você. Você está carimbado com o Espírito Santo, selado. Você é de Jesus. João viu aquele que foi ungido pelo Espírito, é aquele que batiza com o Espírito Santo. E eu não sei se você sabe, a palavra Cristo no grego vem de Machia, no hebraico, Messias, que significa ungido. Jesus Cristo é Jesus, o ungido. Por que, pastor, Jesus é o ungido? Porque Isaías fez uma profecia lá no capítulo 61 que diz o seguinte: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a livrar a todos os cativos, e a pôr em liberdade a todos os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa ao invés de cinza, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus começa o seu ministério, lá na sinagoga, ele lê, queridos irmãos, esse texto para vocês, na hora da pregação, ele foi convidado para pregar, ele leu Isaías 61, de 1 a 3, que eu falei de cor, ele fecha a Bíblia e fala assim: hoje se cumpriu o que está escrito nesse livro, essa profecia da Escritura. E os doidos da cidade quiseram apedrejá-lo e matá-lo, porque ele disse a verdade, que ele era o ungido, ele era o Messias, ele é o Filho de Deus. Se ele é o ungido, ele é o Cristo prometido, e ele é aquele que pode nos ungir com a pessoa maravilhosa e bendita do seu Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é o ungido de Deus, porque ele é o ungido de Deus, ele deu o Espírito Santo a você na hora da sua conversão, e porque ele é o ungido de Deus, lá em Lucas capítulo 11, quando ele nos diz a orar, ele diz o seguinte, que o Pai vai dar o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Ele disse: se o seu filho lhe pedir pão, você vai dar uma pedra? Se o seu filho lhe pedir peixe, você vai lhe dar uma cobra? Se o seu filho lhe pedir um ovo, você vai dar um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial não dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Cristo é o ungido, ele já nos ungiu com o Espírito Santo, e nós podemos pedir então a ele que nos encha com o Espírito de Deus, para que nós sejamos mais vazios de nós e mais cheios da sua presença. Quando nós formos Santo, você verá na sua vida amor. Veja aí se tem na sua vida esses aspectos do fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, e aqueles que estão em Cristo Jesus crucificaram a carne. Você vê o fruto do Espírito na sua vida? Você está transbordando do amor de Deus? Para imitar o príncipe Hernandes, você está locupletado do amor de Deus? Você está extravasado pelo amor de Deus? Você está cheio da paz de Deus, da plenitude de Deus. Amor, alegria, paz. Você está dominado pela paciência do Espírito Santo. Você é uma pessoa que busca o bem do próximo. As pessoas olham para você e veem a bondade de Jesus na sua vida. Você é uma pessoa fiel e uma pessoa que crê que Deus pode fazer grandes coisas.
Você é uma pessoa humilde, mansidão significa humildade. Você é controlado pelo Espírito. Jesus é um ungido. Ele pode fazer de você um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo. Que Deus nos esvazie de nós mesmos. Amém, meus irmãos e irmãs? Que nós nos arrependamos de nossos pecados. Que nós digamos, Senhor, enche-nos do Teu Espírito e esvazia-nos de nós. Em nome de Jesus. Amém. Mas eu tenho uma pergunta para lhe fazer nessa noite. Quem é Jesus para você? Espero que você não entorte a cara. Ele não é o meu Salvador. Quem é Jesus para você? O texto nos disse que Ele é o Salvador. O texto nos disse que Ele é o Eterno. O texto nos diz que Ele é a razão de viver. O texto nos diz que Ele é o ungido. Mas em último lugar, nesta noite, quem é? O texto nos diz, Ele é Deus. Quem é Jesus? Ele é Deus. Versículo 34. Eu leio uma vez, você a segunda vez. Pois eu de fato vi e tenho testificado que Ele é o Filho de Deus. Leia para mim esse versículo, vamos lá? João viu. E agora diz, estou testemunhando para vocês. Ele é o Filho de Deus. Eu gostaria que você entendesse essa expressão, Filho de Deus. Filho de Deus, no Novo Testamento, significa que ele é feito da mesma essência de Deus. A expressão Filho de Deus significa que Jesus Cristo é Deus. Quando você diz que crê que Jesus Cristo é Filho de Deus, você está dizendo que crê que Ele é um com o Pai, que Ele tem o mesmo valor que o Pai, que Ele é Deus com o Pai. Ele é Deus. João está falando, pessoal, presta atenção, estou aqui para contar para vocês, eu vi, estou testemunhando, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Messias, é o Salvador, pode crer, pode entregar a sua vida a Ele, pode confiar, Ele é o Filho de Deus, louvado seja Deus. João, no final desse evangelho, diz, quando fala dos milagres revelados aqui, ele diz, estes sinais foram registrados para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e quem crer terá vida em seu nome. Se você quer ter vida eterna, se você quer ter comunhão com Deus, se você quer ser cheio da presença de Deus, se você quer ter um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor, se você quer ter um lugar garantido nos céus, não basta você me dizer que é presbiteriano de terceira geração, eu também sou, mas você precisa crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio ao mundo e morreu na cruz para pagar os teus pecados. Falando do vazio da alma, Jesus prega um sermão maravilhoso. Em João 7 diz o seguinte: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quer ter o vazio da alma saciado? Quer matar a sua sede existencial? Quer ser uma fonte onde outros vão se dessedentar? Creia em Jesus, como diz a Escritura. Ele é o Filho de Deus. Ele é o próprio Deus. E se Jesus Cristo é Deus, a única opção que você tem, se você é sincero, é se arrepender dos seus pecados e se entregar totalmente a Ele. É por isso, meus irmãos, que todo o movimento ateísta dos dias de hoje, que domina essa cultura, Deus não existe e que Jesus Cristo não é Deus. Sabe por quê? Porque se Deus não existe e se Jesus Cristo não é Deus, eu posso fazer qualquer coisa.
Se Deus não existe, se Jesus Cristo não é Deus, eu posso fazer qualquer coisa. É por isso que você já viu no carnaval pessoas ateístas com posições contrárias à Bíblia, botando o diabo, matando Jesus. É por isso que você vê pessoas profanando tudo aquilo que é mais valoroso para nós, já nesses últimos anos, porque elas disseram não a Deus. Elas acabam com todos os valores e fazem todas as loucuras que se lhe dão na cabeça. Mas se Jesus Cristo é Deus e Ele morreu por você, você não pode ser indiferente à pessoa dele. Você precisa reconhecer que o seu pecado tem ofendido a Deus. Você precisa se arrepender do seu pecado. E você precisa confiar que Deus te amou tanto, 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 que se tornou homem por amor a você, que recebeu o peso do inferno eterno numa cruz, trazer para Ele, para deixar você experimentar do seu poder, da sua graça e do seu amor. Jesus Cristo é Deus. E temos que entregar a nossa vida totalmente a Ele. Ao final desta mensagem, eu quero lhe perguntar: quem é Jesus para você? Sinceramente, faça uma análise agora. Olhe para a sua vida, a palavra de Deus é um espelho. Quem é Jesus para você? É mera religião? Para desencargo na consciência, aparecer achando que isso vai te dar algum lugar no céu? Eu vou me reunir com aquela galera ali porque eles são os bons. E se eles são os bons, se eu ando com os bons, eu vou ser um dos bons e vou me dar bem. Não, pastor, eu fui criado na igreja. Tem muita gente que foi criado na igreja e vai para o inferno, pessoal. Se não se arrepender dos seus pecados e não tiver um relacionamento vivo e pessoal com Jesus. Quem é Jesus? Ele é o Salvador. Ele é o eterno. Ele é a razão de viver. Ele é o ungido. Ele é o próprio Deus. Se Ele é tudo isso, nessa noite a palavra de Deus desafia você a tirar todo o ídolo do seu coração, a desalojar nesse exato momento tudo em sua vida que está ocupando o lugar do Senhor Jesus. Seja o seu amor ao dinheiro, seja o seu amor ao sucesso, seja o seu amor aos prazeres, seja o seu amor a você mesmo. Se Jesus Cristo é Deus, nada nem ninguém pode dividir com Ele o lugar dele na nossa vida. E preste atenção, pasme comigo, o Senhor é zeloso. Se Ele me comprou com o sangue dele, e alguma coisa na minha vida está ocupando o lugar dele, Ele me ama tanto, 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 a ponto de tirar essa coisa que está ocupando o lugar dele na minha vida. E se é um relacionamento, ele deixa o relacionamento ser destruído. Se é o sucesso, ele acaba com o seu sucesso nesse mundo. Se é a sua glória, a sua beleza, ele deixa acontecer um acidente com você. Para que você entenda que você não é nada sem Jesus. Nada. Irmãos, nós só podemos servir a Jesus quando nós abrirmos mão de tudo que temos e de tudo que somos. Só assim nós poderemos. Quem é Jesus para você?
Nessa noite, a palavra do Senhor chama a todos nós a um arrependimento sincero e a experimentarmos uma verdadeira mudança de vida. Como dizia Lutero, a vida do crente é uma vida inteira de conversão. É um arrependimento constante. Hoje eu quero convidar você a pedir perdão a Deus pelos seus pecados, a analisar a sua vida e a fechar os seus olhos e confessar: Senhor, tal coisa, eu mesmo, meu dinheiro, meu namoro, as coisas que eu estou fazendo estão ocupando o lugar de Jesus. Senhor, tira da minha vida tudo aquilo que desagrada ao Senhor. E porque Ele te ama, Ele vai tirar. Porque é o melhor para você. É o remédio que você precisa. O Espírito Santo está falando com você. Então, abra a mão logo, para que você não precise sofrer mais. Porque Jesus sabe que a bênção que você mais precisa é dele. Então, Ele não vai tolerar. Ele não aceita adultério ou traição. Ele quer ser e Ele vai ser o primeiro lugar na sua vida.